Bom, dando continuidade então às lições sutis, essa oportunidade de trabalho em que nessa reencarnação nós podemos de alguma maneira atuarmos com Jesus, e a reunião mediúnica, ou o nosso preparo para ela, é a coisa mais importante da nossa semana, da nossa vida. Para isso estamos aqui. Outro dia, num trabalho, nós estávamos fazendo essas considerações, e uma pessoa disse assim: mas eu recém estou começando a estudar o Espiritismo. Eu disse assim: ah, é? E você acha que nós que hoje é presidente, é vice-presidente, é palestrante, é facilitador, vai viver para sempre? Nós já fomos estudantes, já iniciamos lá. Aquele que hoje inicia ou pela evangelização, ou pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, está aprofundando o estudo da mediunidade ou não, são os presidentes das nossas casas amanhã. Os facilitadores, os palestrantes, os dirigentes de grupos mediúnicos, porque nós vamos voltar para casa. E quem vai dar continuidade é eles. E se esse preparo, então, ele é correlato, obviamente inicia pelo primeiro contato, pelo primeiro conhecimento, pela oportunidade de estudo. Então a reunião mediúnica é a oportunidade de trabalho, de estudo com Jesus na nossa vida. E as lições que eles nos trazem são tantas experiências ao longo dos anos, que vão se estruturando e nos ajudando em todas essas questões a compreender a dor do espírito e também a lição que ele nos traz. Aquele espírito que retorna com dor, rogando apoio e ajuda, ele está dizendo o quê? Sem palavras, que colhe o fruto da sementeira da irresponsabilidade dele. Em outras palavras, ele está nos dizendo o que não devemos fazer para não estarmos em semelhante situação. Quem dá a caridade, então? E quem recebe? São os nossos professores. É a lição viva da prática que não fica só na teoria. O amigo gentil, que volve do além-túmulo oferecendo as lições da imortalidade, adverte, sem quaisquer expressões verbais, que a vida terrena é o prólogo da vida imortal. As entidades perversas, que se comprazem na prática do mal, são mensageiras atordoadas dos efeitos do ódio e do desrespeito às leis. Os mentores, sábios e prudentes, lecionando misericórdia e caridade, eles nos conclamam a autoiluminação, que servirá de caminho e de estrela polar quando se despertar no mais além. E dentro dos padrões de qualidade do dialogador, este que não deve ser médio ostensivo. Porque se o dialogador for médio ostensivo, ele terá dificuldades de captar as emissões do mentor da reunião. Porque a peculiaridade dele é identificar fluidos, sensações, percepções, ideias. E para isso ele é muito correlato. Então a intuição está aqui defasada, quando é ostensivo. Quando não há ostensividade e a intuição é mais aflorada, este trabalhador não faz percepções. Sueli Caldas Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, ela vai dizer que o médium dialogador não deve ser médium ostensivo, porque não conseguiria interpretar o mentor da reunião. E ele poderia, em algumas situações, estar sintonizando com o espírito comunicante e não com o mentor. E isso seria desqualificação na atividade e na prática mediúnica. Obviamente, nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda também, André Luiz, estabelecendo as funções próprias de cada um e dizendo que o médium
doutrinador não terá condições de atuar no campo da intuição e que o dialogador não terá condições de atuar a nível de percepção. Então, o perfil apropriado desse companheiro, ele racional, intuitivo, assim como o médium iniciante tem aquela dificuldade, será que eu falo? Será que eu não digo? Aí termina a reunião mediúnica e ele diz no momento da avaliação, eu estava sentindo isso. Por que não falou, meu irmão? Eu achei que era meu. Está sentindo agora? Não estou. Perdeu a oportunidade de serviço. É simples assim. Estava ali a oportunidade de serviço. Perdeu a oportunidade por não ter falado. O dialogador também tem essa característica. Ele precisa estar muito atento na intuição que está lhe vindo. Nós já tivemos oportunidade de participar de uma atividade em que a doutrinadora trouxe duas textos, duas pequenas frases de uma pequena prece que a mãe desse espírito fazia na sua infância. E ela recitou os 2 primeiros, confiando na intuição, e o espírito deu continuidade. E foi o que o modificou, o que o convenceu da mudança de comportamento. Então nós precisamos ter esse canal muito apropriado, a intuição, nos prepararmos também, que é dialogador, adequadamente. Assim como o médium ostensivo vai procurar evitar no dia do trabalho discussões, vai procurar manter a calma, estar vigilante e atento, porque à noite, à tarde tem trabalho, o dialogador também. Sim, eu sei, é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mas no dia da reunião mediúnica, com muito mais carinho a gente tem que ter esse cuidado. Porque se ele não fizer isso, é como se perdesse o fio das ideias. Ele não consegue identificar a problemática do espírito, não consegue analisar adequadamente o que ele está dizendo, não consegue entender. O espírito, então, perde em qualidade. Precisa ter todo o preparo, todo o entendimento para também que essa intuição ela aconteça de maneira clara e límpida. E confiar na espiritualidade nos quadros que está surgindo. Estável emocionalmente, afetivo, é muito importante que, obviamente vocês vão me dizer, é todo o grupo da isso que fala, não é só o dialogador que fala com o espírito. O dialogador usa da palavra, mas o grupo às vezes grita com o pensamento, com o sentimento. Então é preciso que quando o dialogador diga assim, seja bem-vindo, meu irmão, o sentimento esteja em consonância. Vamos supor que o espírito diga assim, eu sei por que eu estou sofrendo. Eu hoje sim, eu lá no passado fiz isso, eu fiz aquilo, e o dialogador, seja bem-vindo, meu irmão. E pensa com ele, bem feito, né? Ação e reação, é lógico. Ele fez, agora está pagando. Não nos cabe julgar. E o que eu estou sentindo, ele está revestindo a palavra articulada. E o espírito sente. Então, ele precisa ser afetivo na palavra e no sentimento também. E aqueles do grupo que não estão envolvidos para uma possível comunicação, estarão dando corpo ao que o dialogador está dizendo. Para envolver o espírito é como se fosse uma luminosidade quase irresistível. A Sueli estabelece um paralelo muito bonito, que o espírito ele vai se descascando que nem uma cebola. Não no sentido pejorativo, mas quando ele entra em contato, nós vamos falar a seguir, com o fluido animalizado do médium, que se chama choque anímico, já diminui a dor dele, já diminui a sua dificuldade. Ali já descasca um pouquinho. Aí ele tem a oportunidade de falar, faz uma catarse, já é mais um pouquinho. Quem de nós nunca teve uma dificuldade qualquer, chegou para um amigo e disse assim, olha, você não sabe o que está acontecendo, a gente fala,
termina a conversa, a gente fica bem. E o amigo fica um pouco mal. O que houve ali? Uma troca de energias. E na reunião mediúnica, com muito mais ênfase isso. Então, quando ele pode falar, ele está, além do choque anímico, desabafando. E a gente prestando atenção. E quando intervém, consegue unir a efetividade e esse conjunto todo do grupo, é quase que irresistível a mudança comportamental. Porque é um sentimento que faz bem. É alguma coisa que muito provavelmente ele não sente há muito tempo. Pode ser que ele sinta, pode ser que não, a presença de alguém que o ama, mas sempre haverá alguém que o ama. Guardadas as devidas proporções, qualquer um de nós que vá para o hospital, para um tratamento mais aprofundado, precisa de acompanhante, não? Não é diferente. Mesmo que ele não veja, não identifica, não tenha contato há 100, 200, 300 anos, alguém que o ama está ali. E tudo isso forma um conjunto que estará proporcionando a sua mudança comportamental. Nós vamos ver mais adiante no choque anímico, mas é importante entender que esse trabalho, tudo isso que nós podemos proporcionar ao espírito, aquela dor que o médium sente, ele se queixa. Eu tive uma dor muito grande aqui na área do fígado, do esôfago, doía mesmo, como se fosse de verdade. Considerando aquilo que Manuel Flamengo de Miranda nos fala sobre o choque anímico, tudo isso que o médium sentiu, ele aliviou na mesma proporção ao espírito. Olha que beleza. É como se você chegasse com aquela mesma crise renal no hospital e a enfermeira disse, vou te dar uma injeção, mas ela só vai te aliviar 30% da tua dor. Se a dor é muito forte, nossa, é muito bom. É isso que acontece com eles. E também os amigos nos dizem que a dor que o médium momentaneamente sente e que depois é dispersado pela equipe espiritual, ele não precisará sentir no corpo físico. Olha só. Porque ele já está fazendo a catarse. Ele já está sofrendo a reação. Momentaneamente. É por isso que a mediunidade é a oportunidade de resgate, como bem nos orientam os amigos. E também dentro desse perfil apropriado do dialogador estudioso, para bem conduzir com harmonia. Indicadores de desempenho, saber ouvir. Nós sabemos ouvir? Se nós ligarmos agora para a telefônica, para reclamar, vamos supor que o telefone está desligado há 5 dias, a gente consegue ficar 2 horas até passar para outro, pedir a identidade de novo, o número da conta. Como é que é o nosso estado emocional nesse momento? Nós sabemos ouvir? A gente consegue ouvir o companheiro quando ele traz a sua dificuldade? Ou a gente diz assim, tomara que passe alguém no corredor e me socorra dessa situação. Nós sabemos ouvir? Saber ouvir é um exercício para o diálogo. É um exercício para aquele que vai fazer o diálogo, porque ele precisa ter também todo aquele envolvimento. Rapidez de percepção. É interessante, logo que o espírito começa a trazer o seu quadro, nós já irmos procurando identificar qual a sua real problemática, a sua real dificuldade, contando com a intuição, mas bem atento no que ele está dizendo também, e já ir enquadrando na escala espírita, porque isso vai nos ajudar. Saber intervir na hora certa é muito comum nos acidentes violentos, de criminosos, suicidas. Eles estabelecem uma espécie de ideia que se repete, e por vários e vários anos, em algumas circunstâncias. No momento da reunião, ele já disse, já trouxe o relato da sua dor e vai repetir. Esse é o momento de interferir. Então você interfere na hora exata, não permitindo que ele volte a dizer o que ele já disse e já entrando com o momento da intervenção.
nós gostamos de usar uma sigla para essa situação. Se chama POA, mas é só para uma correlação. Não é Porto Alegre, não. Às vezes as pessoas dizem, não, POA, Porto Alegre. Não é Porto Alegre, não. É parar, ouvir, atender. Parar é todo o processo que a gente faz, nos preparando para a atividade. Quer na área do estudo, do evangelho do lar, da prece pela manhã, de vigiar os pensamentos, do chegar na reunião mediúnica e parar todo e qualquer quadro mental lá de fora, nos voltar para os objetivos da reunião, fazer a página, fazer a prece com emoção, com alegria de estar ali, ouvir com atenção tudo aquilo que ele está dizendo e o que ele não está dizendo também. É possível que ele tenha medo do que vai dizer em relação ao perdão, em relação ao que ele pensa ser verdade ou não, estar morto ou não. Eles têm noções, mas tem medo que seja verdade. Então ele não diz, mas deixa entrever o que está falando. Precisa atenção. E o atender, intervir na hora certa, dizer sempre bem-vindo, meu irmão, falar sobre o perdão, não fazer palestra porque não é o momento, é todo um diálogo do coração. Você não vai usar termos espíritas, a não ser que ele diga que é espírita. Você vai falar em perispírito? Você já desencarnou, meu irmão? E você fala, que isso? É um açougue? Desencarnar? Desencarnou? O que é isso? Não, você vai falar adequadamente, conforme que você vai identificando no espírito. Isso é o atender. Então, parar, ouvir e atender. O interferir na hora certa. Ter as posturas adequadas, fazer-se escutar, existirá naqueles grupos mais experimentados, aquele espírito que diz assim em algumas circunstâncias, não vou sair, não vou, agora vocês vão me escutar, até quando eu quiser. E aí você vai brigar com ele? Vai dizer, não é não, você se retire agora em nome de Deus. Não vai funcionar. Mas como a reunião mediúnica é uma equipe de 2 planos, você poderá dizer, olha, nós lhe atendemos conforme podíamos. Agora você está sentindo sono, tranquiliza o teu coração. E ele vai adormecer efetivamente. Então você faça escutar. Em algumas vezes precisará usar de energia. Só um pouquinho, meu amigo. Aquela energia sem agressividade. Será que dá para entender? Porque existem maneiras de dizer as coisas. Só um pouquinho, meu amigo. Só um pouquinho. Você já falou e nós te escutamos. Agora deixa que a gente fale com você. É diferente de ser assim, cala a boca que agora sou eu que vou falar. Não é? E você não está dizendo a mesma coisa? De uma maneira diferente. Mas, com disciplina, com amorosidade, você vai ser enérgico também nessas situações para fazer-se escutar. Bem conduzindo as terapias complementares, contando com a intuição, consciente de que as duas equipes, embora os encarnados não vejam, a maioria não veja os outros, eles estão atuando em conjunto. E quando, muitas vezes, o dialogador leva aquela conversa para que o espírito durma, não é hipnose não, é indução mental. Mas normalmente já vem essa colocação do mentor da reunião. Aí você diz, durma. Mas será que ele vai dormir mesmo? Confiança, vai. Se o caso for mais difícil, você diz ao médium, Daírson, abre os olhos e colabora encerrando a comunicação. Faz uma prece, respira fundo, faz uma prece em favor do espírito, interrompe a comunicação. Então são as posturas e a condução de todas essas terapias também complementares. E também existe padrão de qualidade, tanto na fala do dialogador como na escuta. Por exemplo, padrões de qualidade do dialogador. Sobre a palavra, o móvel da comunicação é identificado. O que o espírito realmente, qual é a real necessidade do espírito. Diálogo sustentado, em que se consegue uma conversação tranquila, conduzida ou não, mas existe uma contrapartida. Os espíritos também induzidos à reflexão. Se o espírito é muito endurecido, e se ele disser assim para nós, não me convencer de maneira nenhuma,
Mas, talvez eu pense sobre isso. Talvez, não vou prometer nada. Já é uma vitória. Porque atingimos ali o nosso objetivo. Não poderemos ter a pretensão de convencer um espírito que está há quanto tempo no mundo espiritual inferior, em processos obsessivos, em vinganças e perseguições, com muito ódio no coração, há centenas de anos, com 10 minutos de conversação. Seria muita pretensão de nossa parte. Mas a equipe espiritual tem um projeto para ele. É possível que ele se manifeste nessa semana, na outra cidade, na outra casa espírita, na outra reunião, e aos poucos ele vai se modificando. Então, quando ele diz assim, vou pensar, já é uma vitória. Já podemos conduzir uma vitória e que o processo foi bem conduzido naquele dia. São os espíritos induzidos à reflexão. E também, uma aferição de qualidade é aqueles espíritos que eventualmente retornam à reunião mediúnica e dizem, olha, eu fui atendido aqui nesta casa e hoje os amigos me permitiram que eu viesse agradecer. Então eles retornam para agradecer, trazem alguns relatos, alguns dizem que continuam estudando, que estão se preparando, enfim, para outros cometimentos, mas eles voltam para agradecer. Ainda sobre o diálogo. O diálogo a ser mantido com os nossos pacientes espirituais deve revestir-se de autenticidade. Tratando-se de irmãos sofredores pela ignorância que se acostumaram à saga da perseguição e do crime, inutilmente lhes falaremos sobre Deus sem que tenhamos a divindade em nossos atos. Aqui então, aquele esforço de todos nós, mesmo imperfeitos, estejamos constantemente fazendo um esforço pela modificação. Porque eles se apresentam em algumas reuniões e dizem assim, quem é você para me falar de perdão? Eu te conheço. Como é que foi aquela conversa lá no domingo com a esposa, com o esposo? E às vezes eles relatam. E às vezes eles digam assim, eu vi você lá, quer que eu diga? Vai em paz, meu irmão, que Jesus te ampare, te fortaleça. Não vai correr o risco. Mas eles sabem. E a própria equipe espiritual permite que eles acompanhem os médiuns antes e depois. Para ver se aquilo que eles estão dizendo, que ele deve mudar, se aquilo tem correlação. E se é sincero da parte dele. Você imagina falar numa reunião mediúnica e convencer parcialmente um espírito a perdoar uma questão do passado, e aí você chega em casa e briga homericamente com alguém. Eu não te perdoo. E é tão interessante que às vezes a pessoa traz questões lá no passado, aconteceu há 30 anos atrás, e a pessoa traz. Começa uma discussão com aquilo, ainda não conseguiu perdoar, mas falou de perdão lá na reunião. E eles estão ali observando. E se ele se apresenta na próxima reunião e diz assim, pois é, você falou tão bonito, né, meu irmão, mas eu vi você brigando lá com o teu filho, com a tua esposa, com o teu vizinho. De nada vai nos adiantar dizendo para ele, pois é, mas eu estou vindo aqui na casa espírita, né? Olha só, tantos anos, estou há 40 anos aqui. Será que isso vai nos valer de alguma coisa? Se não houver um mínimo de modificação? Então a modificação, o exercício da modificação em nós faz muita diferença. Porque eles se identificam conosco. E aí vem a possibilidade de pensarem em perdoar ou mudar o seu comportamento. Então é muito importante que repetimos isso sempre para todas as pessoas do nosso grupo. As palavras são como o som de trombetas. No entanto, será a harmonia do seu conteúdo, pela vivência de cada qual, que a melodia da verdade encontrará guarida nas almas sequiosas de luz que nos buscam. Dialoguemos com bondade, com misericórdia, com simpatia, evitando o palavrório complicado e discursivo que não os alcança de maneira alguma. Em muitas circunstâncias será preciso que, ao identificar qualquer característica necessária à mudança do seu quadro, nós possamos dizer com toda sinceridade o que está acontecendo. Mas tem que cuidar do sentimento. Você fala, mas
que o sentimento não tem energia negativa, para que isso possa ajudá-lo de alguma maneira. Normalmente são aquelas circunstâncias em que ele não sabe que está morto, ou não aceita. E você precisa avaliar. Faz um preâmbulo. Olha, você já se deu conta que talvez não me venha com essa história de morte. Você recua. Porque a reação psicológica dele foi forte. Depois, quem sabe, no decorrer do diálogo, haja essa possibilidade. Mas você também precisa recuar. E dependendo da circunstância, você vai dizer, realmente, aconteceu. Mas nós estamos aqui, estamos conversando. Enfim, a morte não existe. Mas sempre procurando, mesmo nas situações difíceis, nas verdades difíceis, colocar o sentimento. Ainda dentro dos padrões de qualidade das terapias, agora, despertar o além-túmulo. Agora nós vamos adentrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o choque anímico. Então, aquelas sensações, de acordo com a infibratura moral de cada qual, prossegue-se por um tempo determinado. E nunca é igual para um espírito. Pode ser o mesmo tipo de acidente, a mesma dificuldade. Vamos supor, hipoteticamente, que seja um suicídio coletivo. Todos eles estarão em quadros diferenciados. Em situações diferenciadas, em quadros de conhecimento e entendimento diferenciado. Vamos supor que um desses nunca teve oportunidade de que se falasse com ele sobre Deus. Nunca ninguém lhe ensinou uma prece. Ele é ateu de corpo e alma. É um contrassenso, mas ele é ateu de corpo e alma. Não acredita em nada disso, nunca teve oportunidade. E o outro é espírita. Qual desses dois é mais responsável e terá uma dificuldade maior? Aquele que nunca compreendeu, nem sequer por um relance, a vida após a morte, ou aquele que tinha pleno conhecimento e sabia exatamente o que estava fazendo? Existem essas diferenciações. E isso vai acompanhar muitos deles até que se prolongue a nova reencarnação. O choque anímico, que é toda energia do médium em favor do espírito, o choque anímico com o corpo somático do médium nas manifestações psicofônicas atormentadas, neles diminui a carga vibratória negativa, facilitando a terapia da conversação esclarecedora. Aqui tem um exemplo que vocês vão entender muito adequadamente. Nosso lar, o irmão Clarence, André Luiz, esteve 8 anos no umbral, certo? Em muitas circunstâncias, Clarence, a pedido da mãe de André Luiz, tentou demover André Luiz da sua situação, conversar com ele, estender-lhe a mão, dizer assim, vem comigo, vamos para um lugar melhor. E ele não via. Por que ele não via? Por causa dessa situação. Todo o envolvimento que ele tinha, toda a falta de compreensão, não lhe permitia ver o benfeitor. Quando é que ele viu? Quando fez uma prece. Será que ia haver alguma coisa maior? Se lembrou que tinha tido noções de Deus, se ajoelhou, fez uma prece. E ele vai dizer no próprio livro, não sei em quanto tempo fiquei em oração. Mas daqui a pouco ele percebeu uma luz que já estava lá, mas que ele não via. E vai dizer, bondoso anjo de Deus, sou apenas teu irmão. Situação análoga acontece na reunião mediúnica. Eles não têm condições de perceber aqueles amigos da equipe espiritual ou os familiares que estão tentando ajudar ele. Não consegue perceber. Em face da vibração, da monideia, da dificuldade, dos acalentos que ele tem, do ódio, do rancor, de simples perguntar-se por que isso foi acontecer comigo, não sai daquela situação. São trazidos à reunião mediúnica, são beneficiados pela carga do médium, anímica do médium, há uma conversação, há todo aquele conjunto anterior,
e ele vai modificando a estrutura vibratória. Daqui a pouco, o doutrinador poderá dizer, conforme a intuição, alguém me acompanhava esse tempo todo, você que não viu. Ah, pois é, agora estou vendo. Porque diminuiu aquela carga vibratória negativa. O que vem a facilitar a terapia da conversação esclarecedora. E como funciona terapeuticamente nas reuniões mediúnicas? Ele funciona da seguinte maneira: toda e qualquer contribuição energética do médium em transe a favor do espírito comunicante é o choque anímico. Isso está em qualidade na prática mediúnica, no capítulo choque anímico. A incorporação, que é a incorporação de ideias, não é do espírito, é de sensações e de percepções. Em face da imantação magnética de ambos perispíritos, impede o paciente espírito de fugir ao esclarecimento. É por isso que muitos deles, que precisam ser contidos e que não queriam estar ali, iniciam a comunicação dizendo: por que vocês me amarraram? Por que eu estou preso nessa cadeira? É a contenção em função do próprio perispírito, do choque anímico em si, produzindo neles uma forma de controle que não pode evitar com facilidade. Essa terapia do choque anímico, essencialmente do médium, é a base e o pano de fundo sobre as quais todas as demais de iniciativa do doutrinador se estabelecerão. É por essa razão que André Luiz vai afirmar que o médium é o primeiro socorrista. E esse conhecimento vai ajudar, vai dar esse pano de fundo que os amigos estão dizendo, que se ele recebe, se a dor que ele estava sentindo antes, depois do início da comunicação, ele já não é tão forte, o próprio doutrinador se utilizará disso. Ele vai dizer: estou com frio. Você percebeu que não está tão frio agora como antes? Ele vai fazer essa percepção em função do choque anímico. Está muito quente. Você percebeu que não está tão quente aqui como lá fora? Ah, essa dor terrível. Você se deu conta que já não está doendo tanto? E é mesmo. E aí continua o diálogo e a conversação. Mas já é um primeiro passo, muitas vezes, o pano de fundo. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, no capítulo 9, ele aprofunda um pouco mais. Entidades não esclarecidas, incapazes de perceber vibrações mais sutis, necessitam da incorporação a fim de ver pelos olhos do médium, ouvir pelos ouvidos do médium, falar pela boca do médium. Lembrando que afirmam os mentores abalizados, Leon Denis vai dizer: no espaço, sem a bênção do choque anímico, da incorporação, os seus fluidos, ainda grosseiros, não lhes permite entrar em relação com os espíritos mais adiantados. E Aulus vem ao socorro de André Luiz, dizendo: trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência, respirando na mesma faixa de impressões. Os benefícios do choque anímico: desintoxicação fluídica, quer para o álcool, as drogas, o cigarro, desestruturação de ideoplastias, aquele soldado, por exemplo, que se apresenta sem um braço, ou ele está pensando equivocadamente que o braço dele não está ali, do corpo não está, ou a perna não está, mas o perispírito, ele está ali. Então, é toda uma operação complicadíssima ao nosso entendimento, mas que ocorre nas reuniões mediúnicas. E outras, ele pode ainda estar vendo os quadros da guerra e pensar estar em combate. Vamos supor que nessa hipótese o dialogador diga assim: olha, a paz foi decretada. Olha os teus amigos ali, quase sempre ousados, estão sem a farda, não tem mais necessidade. E você, por que ainda está com essa arma? Larga a arma ali no canto e vamos conversar. Então desestrutura aquela ideia, às vezes, que ele tem de tanto tempo nessa situação.
É muito comum também acidentes em que o espírito fica preso ao momento do desencargo. Um acidente de carro, por exemplo, ele pode começar a comunicação dizendo: estou aqui, estou preso na ferragem, está doendo muito, não tem ninguém. Eu sei que foi um acidente, mas por que ninguém me socorre? Nós precisamos tirar ele daquele quadro, daquela ideoplastia, daquela monoideia, e dar uma condução para ele. E dizer, entre outras situações, conforme a circunstância: mas olha, se ele falou em carro, então já existe ambulância. Ele pode fazer essa correlação. Mas olha, você está ouvindo o barulho da ambulância? Olha só, estão chegando. Chegaram. Colocaram a maca ali, agora você vai se deitar. Viu que já te tiraram do carro? Viu que a dor está diminuindo? Você percebeu isso? Agora vamos conversar um pouquinho. Mudou a direção. Desestruturou aquele quadro que ele vinha, então, até aquele momento trazendo. Proporciona também uma catarse do inconsciente, a oportunidade de falar sobre a sua problemática, e isso traz um certo alívio. Vai proporcionar a ele também um revigoramento e também a contenção àqueles espíritos mais agressivos. Indicadores de qualidade no choque anímico: o espírito sofredor aliviado. No próprio diálogo, a gente consegue identificar. Em outras circunstâncias, o próprio médico poderá dizer: olha, ele saiu muito bem, muito esperançoso, a impressão que ele me passou é que vai realmente mudar de comportamento. Então isso é um indicador de qualidade nas terapias. Espírito agressivo retido para o diálogo e controlado, sensações desagradáveis em raras situações naquele espírito mais agressivo. E também o retorno do espírito apresentando-se mais conciliador em outras reuniões. É aquele espírito que chega ameaçando, que no final diz: não me convenceram, voltarei outras vezes, e volta. E aí nos diz assim: sabe aquela conversa que nós tivemos? E se identifica. Diz: pois é, eu voltei para dizer para vocês que vocês não me convenceram. É mentira dele. Porque há todo um conjunto de organização da equipe espiritual visando a modificação dele. Então ele vai sentir as vibrações do dialogador, do grupo como um todo, vai despertar sensações há muito adormecidas, e que alguns espíritos mais agressivos, normalmente os chefes de falanges, dizem àqueles enviados para conturbar o centro espírita, ou os trabalhadores, assim: meu chefe falou para que eu não me deixe pensar sobre a minha mãe. Que quando vocês falarem em amor que eu não sinto há muito tempo, que eu vá embora, porque é uma armadilha. É uma armadilha? Não no sentido pejorativo, mas é uma maneira em que acabamos convencendo. Então eles sentem tudo aquilo, eles sabem fazer a diferença. Estão lá fora, sofrendo punições, castigos, ameaças, e aquele momento foi um momento de paz. E eles anseiam por aquilo, e voltam uma vez, e voltam duas vezes, daqui a pouco ficam definitivamente. Aí vem outros, procurando por aqueles que nós aprisionamos, mas que na realidade tornaram-se por opção prisioneiros do Cristo. Então eles vêm apresentando-se mais conciliador. A prece. Recomendações: orar somente diante de um espírito comovido. Que pode ser que tiver uma reação psicológica muito forte a esse respeito, a prece não fará efeito. Obviamente, a gente sabe que para algumas classes de espíritos suicidas, a prece é o único recurso e é muito eficaz. Nesses casos, sim. Mas haverá outros, principalmente aqueles mais intelectualizados, em que a prece não surtirá efeito nenhum. Então, naquele momento, a gente não faz. E quando orar, procurar a associação do espírito comunicante para a prece ser feita. Permitir que a intuição nos leve
nos direcionamentos daquela prece, que é a necessidade do Espírito. Indicador de desempenho é quando o Espírito acompanha com respeito e às vezes comovido a prece. No final a gente pode perguntar: você viu como foi tão bom? Como modificou? Como diminuiu? Como está melhor agora? Como você está respirando melhor depois da prece? É mesmo. Você viu que parece que deu um alívio? Pois é. Se aquelas ideias voltarem, lá fora você faz aquela prece. Não com as nossas palavras, com as tuas. E vai ver como tudo aos poucos vai se modificando. Os passos. Recomendações. Somente quando se fizerem necessários. O passe na reunião mediúnica não pode se tornar uma bengala. Ou assim, eu só me sinto bem se eu tomei um passe. Ora, se a equipe espiritual cuida com tanto carinho de cada um de nós, se depois das comunicações ela retira, sem que nós percebemos, os resquícios e os fluidos das entidades comunicantes, se no momento da prece final há todo um envolvimento, toda uma solicitude em relação ao médium e a todos do grupo, qual a necessidade do passe? Físico. Se o espiritual já foi levado a efeito. Mas médiuns iniciantes, médiuns muito ostensivos, às vezes têm uma dificuldade maior, eventualmente, em algumas circunstâncias, se aplica o passe, quando necessário. Não se deve tornar um hábito. Indicador de desempenho, efeitos evidentes conforme o propósito em si. Indução hipnótica, ainda dentro da qualidade das terapias alternativas. Indução hipnótica, não é hipnose, é indução mental. Indicadores de desempenho, sonoterapia com eficiência. Aliás, é mais comum que se aplica na reunião mediúnica, quando o espírito está muito incomodado, o diálogo não surtiu muito efeito, e a gente orienta, direciona, olha, quem sabe você descansa, depois a gente conversa, vai orientando nesse sentido, e o espírito realmente sente sono naquele momento. Sugestões educativas aceitas, tudo isso é indicador de desempenho. Ao assistente participante, esse companheiro, que é o chamado médium de apoio, é, na nossa reunião, uma peça muito importante e que precisa ser constantemente, digamos assim, valorizada. Porque vejam só, é muito fácil para mim, que sou dialogador, conversar com esse espírito que se manifestou durante 5 ou 6 minutos, depois converso com esse outro espírito que se manifestou através dessa médium, depois desse outro. O médium dá, então, expansão às ideias do espírito, respira fundo, faz uma prece para aquele espírito que se comunicou, volta a se concentrar, dá oportunidade ao outro. Mas para aquele que não tem nenhuma percepção e não é responsável pelo diálogo, permanecer 60 minutos com a atenção no trabalho é muito mais difícil do que para qualquer outro de nós. E muitas vezes se desmotiva. Não é incomum ouvir trabalhadores dizendo assim: estou há 10 anos lá, nunca senti nenhum arrepio, o que eu faço naquele grupo? O que eu estou fazendo lá? Não converso, não dou comunicação, o que eu faço lá? Serve de sustentação, de amparo. Quando o dialogador diz assim: olha, eu estou com muito sede, o espírito vai relatar: olha aqui um copo d'água para você, beba. Esse médium está pensando naquilo, está fazendo uma prece, está dando sustentação ao trabalho. É o pano de fundo também. E é muito importante. Aqueles que têm, nos grupos mediúnicos, médiuns que dão sustentação, quando ele falta, faz falta, porque parece que a gente perde o fio das ideias. E a reunião não tem o mesmo padrão de qualidade. Então, é um trabalhador que deve sempre estar merecendo o nosso olhar, porque ele é muito importante também na reunião mediúnica. Ele precisa prestar atenção aos diálogos,
é importante que ele esteja motivado. Irradiação contínua do pensamento. Ah, mas ele pode estar no supermercado pensando nas compras? Não, ele tem que estar ali, dando sustentação e envolvimento para a reunião. Em atitude de ajuda, estar fervoroso na prece e ter empatia também, se colocar na situação do outro, para que esse processo seja mais efetivo. Então é um colaborador que muitas vezes pode estar desmotivado. E precisamos dizer para ele da importância que ele é no grupo mediúnico. Não nos esquecendo que muitas vezes este companheiro, que não sente nenhum arrepio, então ele não é ostensivo, em determinado momento, já ouvi alguns relatos de situações que aconteceram, ele passa a ter as mesmas percepções que o dialogador. Aí ele já não é mais médium de apoio. Ele pode ser qualificado e preparado para ser doutrinador, dialogador na reunião mediúnica e um futuro dirigente de reunião mediúnica. Está mudando o quadro, porque ele está passando a fazer percepções. Também não é incomum um trabalhador que durante longos anos não sente nada, depois passa a sentir, a ter percepções, ter dores, sensações de calafrios, e ali eclode a sua mediunidade. 10, 15, 20 anos. Não é incomum. Então precisamos sempre estarmos atentos a tudo isso. Eles podem despontar a qualquer momento. No padrão de qualidade das passividades, o equilíbrio, como se deu a comunicação, o ritmo, não há hiatos. Se há hiatos na reunião mediúnica, há médiuns ostensivos, psicofônicos, psicográficos, e há hiatos, não aconteceu comunicação, como? Se na rua, às vezes, pessoas não preparadas se observa que estão envolvidas por entidades, no local específico, direcionado para esse fim, ela não acontece. Por quê? Alguma coisa está errada na avaliação, na reunião, e precisa ser avaliado. Então, o padrão de qualidade também, nas passividades, é o próprio ritmo da reunião em si. A clareza das comunicações. Aqui a gente precisa orientar médiuns iniciantes. Eu falo muito em médiuns iniciantes, que a minha maior experiência é com médiuns iniciantes. É muito comum, nas primeiras comunicações, eles falarem muito baixo. Aí o dialogador está lá do outro lado, não ouve. Tem que dizer para o médium, fala mais alto, meu irmão. Não estou conseguindo te escutar. E aí um outro médium tem vontade de chorar, e chora, se desespera, e um rio de lágrimas. Não precisa chorar tanto. Chore, faça catarse. Mas não precisa que se ouça lá do outro lado da rua. O que o pessoal vai pensar de lá? Claro, a gente não vai falar com essas palavras. Mas precisamos dizer. Tem vontade de rir, aquele espírito irônico, brincalhão, que acha muito engraçado o que está acontecendo ali. Aí vai dar uma risada, mas só quer rir, mais nada. Você ri, depois o próprio médium, com disciplina, ele contém. Para que possa haver o diálogo sustentado. Para que possa haver a intervenção. Fluidez das comunicações, a própria filtragem também adequada. O espírito está dizendo para o dialogador uma palavra muito grave. De baixo, caramba. O médium vai dizer? Não. Então ele filtra. Ele poderá dizer, olha, está te xingando muito feio. Pronto, deu um recado. Mas não diz aquela palavra muito ofensiva. Por quê? Porque a nível de vibração estará interferindo com os demais médiuns. A palavra tem uma conotação carregada de uma vibração negativa. Então o médium retém. E também ele vai conter, no mesmo caso, se esse espírito quiser derrubar tudo que tem na mesa, levantar a cadeira, pegar o doutrinador pelo pescoço, dar um soco no doutrinador, o médium vai conter, disciplinadamente. Não precisa balançar a cabeça também, para mostrar que está se comunicando, porque o dialogador já está percebendo, muito provavelmente, a comunicação. Principalmente aqueles médiuns mais iniciantes. Tem palpitar dos olhos, muito rápido, a taquicardia. Você percebe que está num estado alterado, mesmo o médium estar embaixo. Você logo, o
próximo a dar comunicação é o fulano, é o Beltrano, porque a gente vai perceber. Então não tem necessidade de nenhuma dessas manifestações exteriores. E João Cleófas nos fala que a reunião mediúnica, no todo, é como uma orquestra. Olha só, vamos supor que as notas musicais, elas têm uma tonalidade. E todos, na reunião, precisam estar dentro do mesmo tom, certo? Vejamos bem. Quem é músico vai identificar. A letra, a nota Lá, ela se traduz na pauta, principalmente é o mais comum, pela letra. Quem lembra? Vanderlei? A letra A. Não sabiam disso? A letra A. A letra A lembra o quê? O que A lembra? Qual é a primeira palavra? Amor. E amor remete? Amor remete a quê? Jesus? Sentimento. Jesus. Então, nós poderemos tocar na mesma nota, na mesma pauta musical, na mesma nota musical, no mesmo tom, no tom de Jesus. É o que ele quer nos passar nesse capítulo, a lição 58, a Orquestra da Caridade. A atividade mediúnica de socorro aos desencarnados em aflição requer um conjunto de vibrações harmônicas para que seja alcançada a meta a que se destina. A semelhança de uma orquestra sinfônica, todos aqueles que dela participam desempenham papel de vital importância no conjunto, de modo a atingir o virtuosismo da peça. Diferente um instrumento pode ser um violino, um piano, um violoncelo, um trompete. A nota precisa ser a mesma, no mesmo tom, para que atinja então a finalidade a que se pretende. Traduzindo a homogeneidade que Kardec fala no Livro dos Médiuns. E nós realmente felizes seremos, na lição 53, quando temos a oportunidade de despertar aqueles espíritos que estão há quanto tempo sofrendo, há quanto tempo envolvidos na sua dificuldade, trazendo de alguma maneira uma oportunidade de modificação, de reencontro, de poderem ser perdoados, poderem pedir perdão. E é tudo isso que nós estamos facultando, luz no imenso anoitecer das suas existências. E também bem-estar das suas dificuldades. Quantas alegrias nós passamos a fluir na reunião mediúnica e quanto nos rejubilamos. É o que ocorre em nossas atividades espirituais. Certamente poderiam ser mais proveitosas. Nada obstante, valem pelo esforço e abnegação de quem ama, pelo espírito e dedicação de quem serve e pela esperança risonha de quem confia em Deus. Então, meus amigos, vamos deixar um tempo para perguntas, depois passamos ao encerramento. Alguma dúvida nós pudéssemos esclarecer aos companheiros? Podemos continuar então? Mais um pouco? Então, posso fazer perguntas? Já que não veio lá, não sei se está aqui agora. O dialogador. O dialogador, ele pode dispensar todo esse estudo, que nós já vimos aqui, que não, né? Mas é uma pessoa de muita boa vontade e não tem outro para fazer aquela atividade. E, além disso, ele já disse para nós que lê o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos também. Vamos colocar ele para fazer o diálogo na reunião mediúnica?
Não, né? É necessário que ele tenha conhecimento específico, que ele tenha conhecimento sobre mediunidade, que esteja envolvido com a casa, que seja um trabalhador consciente, que já tenha todas essas noções de responsabilidade, para que possa bem se desincumbir da tarefa. Então, a reunião mediúnica, independente do papel em que estejamos inseridos naquela situação, ela deve merecer de nós um esforço, não só por estarmos ali, de corpo, mas também com toda a nossa alegria. É para isso que renascemos, nos dizem os Espíritos. Bezerra de Menezes é enfático em afirmar que nós assinamos esse roteiro e que hoje estamos aqui, envolvidos com a atividade, fim, quer na reunião mediúnica, quer em outra situação, colaborando com a espiritualidade neste momento de transição. E aos poucos nós vamos cada vez mais nos qualificando para essa tarefa, estudando, envolvendo-nos nesses seminários, nas oportunidades que a casa nos faculta e nos oferece. Que nunca tenha em nosso pensamento aquela circunstância de que não precisamos mais estudar. Eu já estou pronto. Quando eu deixar o meu corpo físico, eu vou chegar lá no pátria espiritual e vou dizer: ah, vocês sabem de onde eu vim? Eu vim lá da sociedade tal. Sabia que eu fui vice-presidente lá? Cruza os braços, né? Você sabia, você que está aí com essa prancheta, que eu trabalhei durante 40 anos na reunião mediúnica? Então agora eu quero ir para nosso lar. É um outro erro que às vezes os espíritas incorrem, né? O espírita gaúcho, assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para nosso lar. Não, só um pouquinho. André Luiz, ele nos diz que a colônia de nosso lar é no Rio de Janeiro. Você é carioca? Não. Você pretende morrer no Rio? Não. Então como que você vai para o nosso lar? Você vai para uma colônia aqui perto mesmo da nossa região. Um posto de socorro. Isto se tiver merecimento. Porque o Hospital da Esperança, que nós vamos encontrar na obra Tormentos da Obsessão, é um nosocômio para espíritas falidos. E às vezes a gente ouve alguns espíritas dizerem: quando eu desencarnar, quero para o Hospital da Esperança, como trabalhador, espero, né? Porque se você pensa em ir, mesmo que momentaneamente, como paciente, você está atestando o seu fracasso. E nenhum de nós renasce para o fracasso. Todas as ferramentas são para o nosso acerto, para o nosso êxito. O fracasso depende, sim, do resumar das nossas imperfeições. Mas todas as ferramentas é para o nosso acerto. Então, se formos para o Hospital da Esperança, para ser voluntário, trabalhador de alguma maneira. Estamos lá, então, no mundo espiritual, desencarnados, e eles puxam a nossa ficha. Que momento legal, não é? Então, eles dizem assim: e como é que foi essa situação de você fazer palestra pública falando sobre o bem e a caridade e não exercer tudo isso, nem sequer tentar? Ah, mas eu não sabia. Mas não é você lá, no dia 18 de junho, lá em Vacaria, falando sobre isso? Não é você lá? Eles puxam. Se nós temos projetor e colocamos ali arquivos, eles também muito provavelmente vão colocar para nós lá. Não é você lá na palestra pública, na aula de estudo, não é você lendo aquela mensagem de Bezerra de Menezes, não é você se debruçando lá sobre o livro dos médiuns. Como você não sabia? E o irmão Jacó passou por essa experiência. Frederico Flinder, na obra Voltei, irmão Jacob relata que tinha todas essas possíveis características, né, de um lugar melhorzinho lá no mundo espiritual. Presidiu a FEB durante algum tempo, foi dirigente de casa espírita, foi dirigente de grupo mediúnico, tinha mais de 40 anos na tarefa. Quando ele desencarnou, não tinha um tapete estendido para ele. Pelo contrário, ele participou
do funeral e ouviu coisas não tão correlatas a respeito dele. Os amigos lhe oportunizaram essa situação. Aquilo já foi uma primeira lição. Depois, ele chegou lá, óbvio, ele teve o seu desligamento, levado a efeito por Bezerra de Menezes. Nesta obra é um dos tratados mais interessantes, aqueles que dão aula e fazem palestras sobre o processo desencarnatório, que ele relata passo a passo os centros vitais que vão sendo desligados, até o último, que fica, se utilizou pela primeira vez o termo fossa romboidal, do quarto ventrículo esquerdo, na fossa romboidal, onde foi desligado o último laço por Bezerra de Menezes. Então é todo um estudo teórico, é uma anatomia do desencarne. Vale a pena a leitura. O livro Voltaire. Mas aí ele está lá, e outros espíritos sofrendo aquele processo de desligamento, e tem uma senhora lá com uma luminosidade, uma vibração, ele fica impressionado. E ele olha para dele, espírita, há 40 anos, e uma faísquinha ali, outra aqui, a maioria cinza, um pouco compacta, e ele chama uma das pessoas lá, eu faria o mesmo também, e pergunta: quem é aquela senhora lá? Deve ser uma espírita, Madre Teresa de Calcutá, alguém? Não, era uma professora. Como assim? Ela se dedicou com tanto afinco aos seus alunos, preocupando-se com se tornassem homens de bem, mas nunca colocou os pés num centro espírita ou numa igreja. Mas ela identificou os erros que cometia e modificou-os. A maioria deles. Alguns ainda não. Mas ela fez o esforço, ela fez o exercício. E ele olhou de novo para aquela vibração de quem muito sabia, mas pouco fazia. O que somos, guardadas as devidas proporções, quase todos nós. Então é preciso que se faça uma pergunta: estamos aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória? Estamos conseguindo atender o projeto que nos foi estabelecido? Porque nós não estamos aqui por nós. O item 222, lá no início, nos falou com muita propriedade. Mas nós estamos aqui por esse momento. E é importante que tenhamos esta consciência de atuar, de trabalhar, de fazer um esforço. Ainda estamos tropeçando, nós estamos caindo ainda. Quem de nós ainda não cai? Mas é importante que nos levantemos cada vez dessas. Cair 1000 vezes, mas levantar 1000 vezes. E continuar esse tentame, esse esforço, porque é para isso que nós estamos aqui. Nos preparando, nos qualificando para a reunião mediúnica, enfim, mas atendendo à proposta de Jesus para a modificação da nossa humanidade, que está, todos nós sabemos, deixando de ser um mundo de provas e expiações e se tornando um mundo de regeneração. Amanhã? Até 2020? Não, é um longo processo que já deu início e que todos estamos aqui com o único objetivo de colaborar com Jesus. Na frente da televisão, quando nos trazem notícias de outros que normalmente não estão junto, perante a violência, a nossa postura, o nosso comportamento. E no esforço para ir modificando tudo isso. Na obra Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, o benfeitor, ele fala que neste momento também de transição, as equipes espirituais inferiores estão num processo terreno como nunca antes houve, investindo contra as casas espíritas, investindo contra os trabalhadores, e muito mais hoje do que antes, é importante a vigilância e nos ampararmos mutuamente. Porque se um de nós estiver em dificuldade, é muito mais que provável que esteja havendo essa interferência. Porque eles atacam os nossos pontos fracos. Eles atacam as casas e muitas vezes não conseguindo, atacam isoladamente cada trabalhador.
Nós precisamos nos precaver. A leitura da obra já é uma boa ferramenta, porque nos ajuda a identificar como eles estão atuando nesse sentido. Um dos muitos relatos que Manuel Filomeno de Miranda traz em relação a esse momento está nas entrelinhas num capítulo em que um presidente de uma sociedade espírita que eles estavam analisando se envolve com uma jovem da casa espírita, frequentadora. E era um processo obsessivo para fragilizar o presidente da casa e depois, pouco a pouco, todos os demais trabalhadores, pela confusão que aquilo iria originar. Leiam lá na obra, é muito interessante. E também ele traz outros relatos de que essas equipes espirituais, eles investem contra nós e dizem assim: não atacamos mais os novos mosteiros, que são as casas espíritas, de fora para dentro. Nós atacamos de dentro para fora, entre os próprios trabalhadores. Eles nos chamam de os novos cristãos. E dizem que estão mais fortes do que nunca, porque agora não atacam mais isoladamente o espiritismo. Todos aqueles que têm como inimigo em comum Jesus se uniram para fazer isso. E não podem contra Jesus, voltam-se contra nós, que precisamos nos fortalecer no trabalho, na atividade e no exercício de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Não deixem de ler essa obra. Em um determinado diálogo em que Francisco de Assis está conversando com um espírito que estava obsidiando aquele presidente daquela casa espírita, e ele pergunta o porquê daquela situação, procurando demovê-lo, e o espírito diz bem exatamente assim: hipócrita. A Francisco de Assis ele falou: hipócrita. Você sabe que nós não criamos nada. Você sabe que nós apenas estamos explorando o que existe de imperfeição nesse trabalhador. E aí continua o diálogo, mas também é um alerta, que cada dificuldade nossa é uma porta e é um campo aberto. Então, nas nossas atividades, recebemos os desencarnados com toda essa vontade de modificá-lo, de ajudá-lo, de fortalecê-lo, a nós também. Porque as equipes espirituais estão trazendo-os consecutivamente, em grandes massas às vezes. Ouvimos relatos de grupos espíritas em que alguns dizem assim: eu sou o chefe de uma falange. E já vimos vários relatos nesse sentido. E ali está o meu exército. E o chefe é demovido, e a grande maioria daqueles exércitos também depõem as armas. E isso está acontecendo em muitas casas espíritas. Então é um projeto também da equipe espiritual, que está permitindo que eles venham, porque vindo, eles têm a oportunidade de modificação. E de que outra maneira eles sairiam lá dos planos inferiores, deixando de interferir na psicosfera do mundo, viessem sendo trazidos à reencarnação e pouco a pouco mudando toda essa nossa psicosfera. Senão, por estar adentrando as nossas casas espíritas e tendo a oportunidade de modificação. Então, meus amigos, alguma pergunta? Posso contribuir com duas? Sim. Professor, eu gostaria que tu explicasse assim, do porquê não ser recomendável a presença, por exemplo, de uma pessoa que acontece isso eventualmente, claro que não em Vacaria, deve acontecer em outro lugar, da presença de uma pessoa considerada obsidiada numa reunião mediúnica. E um outro aspecto é quando acontece a falta dos médiuns, né? A recomendação a gente sabe que é no máximo até 1 hora e que também para evitar o desgaste dos médiuns, não mais que 2 comunicações por médium. O que fazer, vamos dizer assim, preencher esse restante tempo com preces, ou vamos dizer assim que o plano B falhou, está no plano C, tem 2 médiuns só. E também nesse aspecto, assim, tendo um médium, fazer a reunião de qualquer forma, qual seria o procedimento mais adequado? Só para levantar o olho.
Na primeira, a pessoa que está sofrendo a influência, que está sob o processo obsessivo, não tem condições psicologicamente de estar à frente de um espírito que irá se manifestar e muito provavelmente fazer ameaças terríveis. E por não ter o equilíbrio necessário a participar da reunião mediúnica, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio psíquico de participar da reunião mediúnica, isso poderia ser fator de desqualificação nessa atividade e de prejuízo, talvez, ainda maior a esse trabalhador. Então, o espírito, sim, será trazido pela equipe espiritual, a reunião mediúnica será tratado, poderá falar coisas terríveis, o dialogador vai conduzir com tranquilidade, toda a equipe concatenada e conhecedora da situação vai estar atendendo com a sua vibração, mas não poderá ter ressonância naquele que está sofrendo o processo. Né? Ele poderá, hipoteticamente, abrir a porta, sair correndo, sair chorando e causar isso uma desestrutura ainda maior no seu quadro, que já é difícil. No outro momento, André Luiz, ele fala que a reunião em obsessão, ele vai nos dizer que a reunião não deve ultrapassar 60 minutos. Também André Luiz, na mesma obra, nós vamos encontrar em qualidade, de Manuel Flamengo de Miranda, qualidade na prática mediúnica, que as comunicações, elas não devem ultrapassar 10 minutos. Por quê? Porque o médium, ele sofre déficit psíquico, tanto quanto energético, tanto quanto físico na sua estrutura, e por isso não deveria, então, se estender além de 10 minutos o diálogo com os espíritos. E Manuel Flamengo de Miranda fala 2 comunicações por médium, excepcionalmente 3. Quando é que é o excepcional? Quando há poucos médiums, o médium está sofrendo a interferência e nenhum mais está se comunicando, há um hiato. Esse é o excepcional, mas não é o habitual, seria o excepcional. Nós recomendaríamos qualidade na prática mediúnica, reuniões mediúnicas e vivência mediúnica. Além de diretrizes de segurança, que vai ajudar bem nesse esclarecimento. No sentido de haver poucos médiuns, digamos assim, também André Luiz fala, Leon Denis fala no livro Invisível, que é prudente não ultrapassar 12 da reunião mediúnica. André Luiz, em Obsessão, ele vai dizer que o grupo deve permanecer entre 14. No Rio Grande do Sul, são raros os grupos que têm mais de 12 pessoas, 14 pessoas. A maioria tem 8, 6, às vezes 4 médios ostensivos, um de apoio e o dirigente, porque já tem dificuldade de um outro dialogador. A maioria das vezes são 6. Então, quando há a diminuição dos médios e não se tem um quadro de outros médios oriundos do MEP a vir integrar a reunião mediúnica, a gente coloca no estudo, o estudo, né? Diminui o tempo e outro tempo dedica-se ao estudo. Não seria assim na diminuição e sim na ausência num determinado dia só. Por exemplo, eu estou lá só com um médium, 2, os outros faltaram. Nesse sentido. Sim, nesse sentido a gente faz o estudo. Nesse momento a gente faz o estudo. Se é só um médium ostensivo, 2 ainda poderíamos fazer a reunião. Sim, um médium, vamos dizer, ostensivo. Está o apoio, está lá o passista, mas não está os demais. Um médium ostensivo, a gente faz o estudo. E se esse quadro é permanente, precisamos conversar com o dirigente e dizer assim, olha, o que está acontecendo? Daílson desencarnou, o outro Daílson mudou de cidade, o outro Daílson vem quando quer, vem uma semana, falta 2, a gente não pode nunca contar com ele. Nós precisamos de trabalhadores para que o grupo não se encerre. Muito provavelmente, a direção da casa disse, não, então vamos preparar um grupo oriundo do MEP, que já tem conhecimento da mediunidade, vamos, quem sabe, fazer um grupo de iniciantes para vir no futuro integrar esse grupo. Enfim, mas a gente precisa notificar a direção
que aquele quadro está acontecendo seguidamente. Aí um trabalhador só, um médio ostensivo, a gente faz um estudo, comunica e procura, junto à direção do trabalho e da casa, ver qual é a melhor situação. É o mesmo caso quando tem só um dirigente. É comum alguns grupos mediúnicos ter um único dirigente. Desencarna o cidadão, termina o grupo. Muda de cidade em função da profissão. É muito comum com os militares. Aí termina o grupo mediúnico. Então precisamos sempre estar com um dirigente preparado para assumir a direção do grupo, para que ele não se extinga, para que ele não termine. Então, se um desencarnou, outro assume a direção, já se tem um olhar de preparar um outro trabalhador para fazer o diálogo e para ser o dirigente da reunião mediúnica. Sempre em dois. Se um precisa faltar, o outro vem e a reunião não deixa de acontecer. Assim é com os médios também. É uma situação que no interior é muito mais comum. Né? O grupo vai esvaziando, esvaziando, esvaziando e às vezes acaba por falta de trabalhadores. Se não há essa preocupação, né, que venha novos médios, normalmente agora oriundos do MEP. O MEP, todos sabem o que são MEP? EPM, sabe? Mediunidade. Estudo e prática da mediunidade, certo? O MEP é a nova nomenclatura do mesmo EPM. Por que mudou? Olha, a FEB se reuniu lá em Brasília com os coordenadores das 27 federativas, no qual participou no primeiro momento Jesus Samuel. Depois, nos anos subsequentes, eu tive a oportunidade de participar, e utilizaram uma nova nomenclatura porque eles queriam deixar de ser apostila e se tornar um livro. Então deixaria de ser estudo e prática da mediunidade e se tornar MEP 1, mediunidade e estudo. MEP 2, mediunidade e prática, no qual, no MEP 2, tem alguns exercícios que já vão tendo a oportunidade de estabelecer confiança, um pouco mais de segurança, aqueles prováveis futuros médiuns das reuniões mediúnicas. E depois dali do MEP 2, a casa pode reunir um grupo para preparar ainda mais esses trabalhadores para ir integrar os grupos mediúnicos ou formar novos grupos. Lá na nossa casa nós estamos com um problema. Porque tem 23 grupos mediúnicos. Estamos iniciando 6 grupos de médiuns iniciantes agora este ano. Eles vão ficar 2 anos conosco. Só que nós estamos com a necessidade do quê? Dirigente e dialogador. Para esses grupos, porque os grupos estão praticamente já cheios. Então, tem os trabalhadores, já lhe passo. Estão vindo os trabalhadores, está aparecendo aqueles dedicados que estão demonstrando responsabilidade, que têm conhecimento sobre mediunidade, com interesse de se preparar melhor para a reunião mediúnica, e nós precisamos pensar também em preparar dirigentes e dialogadores para esses novos grupos que daqui a 3 anos vão se formar. Mesmo que desencarne um bom número de trabalhadores, ainda vai haver essa necessidade para os próximos anos. E com o aumento que a gente tem percebido em todas as regiões, de participantes nas casas espíritas, com interesse específico na mediunidade, quantas crianças já estão demonstrando aí mediunidade ostensiva, e isso está atraindo a casa espírita, a gente já precisa se preocupar com isso. Preparação de dialogadores, de dirigentes de grupos mediúnicos, de facilitadores capacitados para aplicar o MEP e que tenham consciência do papel da reunião mediúnica, que também senão ele é eficaz. Eu só queria entender melhor e queria clarear a resposta que o senhor deu para o irmão Vanderlei, que ele disse que eventualmente aconteceu, vamos dizer, uma sessão de mediúnica, estava com um médium ostensivo e os outros tinham o apoio, o passista, tinha os outros médiums. E eu entendi que tinha um médium mediúnico, e daí quando tem um médium ostensivo, então não se faz, não se dá oportunidade para aquele médium trabalhar espiritualmente, porque os outros... Ou se diminui o tempo, aquele tempo da conversação com os espíritos, que são normalmente 60 minutos, conforme a casa. Em casas que tem 45 minutos, tem casas que tem 60 minutos. No caso, se fosse 60 minutos, só tem um médium, ele dá 2 comunicações,
e o restante do tempo. Então, eventualmente, né, numa situação assim eventual, tá, ou diminui o tempo, ou conforme o entendimento da direção, se aquele dia fique no estudo. E se faça uma avaliação para que não volte a acontecer esta ausência de médiuns na reunião mediúnica. Esses irmãos que são de apoio, eventualmente, ou um passista, às vezes pode... Mas ele não é ostensivo, ele é médio de apoio. Né? Talvez ele esteja naquele momento para dar uma oportunidade para auxiliar, exercitar a mediunidade daquele irmão também, que ele já percebeu que tem uma sensibilidade, está não só sendo apoio, mas ele está demonstrando também que ele está sentindo a presença de Deus. Aí é uma avaliação de cada situação, de cada situação em si. Tá? Certo. Normalmente o pessoal diminui o tempo. Diminui o tempo e o restante que sobrou se dedica ao estudo. Deu 2 comunicações. O excepcional que você pode fazer o excepcional ali. Certo. E depois dedica-se ao estudo até o término da reunião. Claro. Entendi. Tá? Mas vai do acerto que há entre direção, dirigente do grupo mediúnico e o dirigente do departamento. Certo? Respondi? Para mim respondeu. Não sei se o irmão agora, o Vanderlei, também ficou satisfeito. Pode uma casa espírita não ter ou quase ser impedida de ter prática mediúnica? Dar oportunidade para praticar a mediunidade? Porque no nosso caso, se estuda um semestre e diz que sim, se apareceu, se manifestou a mediunidade, se faz aquela prática e depois não se dá continuidade e não se dá oportunidade, porque diz que a nossa casa é só para fazer palestras. A vocação da nossa casa, no caso aqui, Jacaria, seria só para atrair público para palestras e para o passe, mas não faz questão de dar essa oportunidade para a prática mediúnica. Fizeram essa pergunta para o Divaldo no Encontro Nacional da Mediunidade em 2011. Lá na sede da FEB, estava presente a Marta Antunes, que era a coordenadora da mediunidade, e hoje é a vice-presidente de unificação. A pergunta que fizeram para ele é muito parecida com a sua, e ele vai dizer assim: é como você ir a uma padaria e não ter pão. Porém, tem um porém. Sim, porém, a casa espírita deve preparar trabalhadores que tenham sido todos aqueles passos, e aí eu lhe indicaria um estudo aprofundado da obra Orientação à Prática Mediúnica da FEB, que era aquela antiga apostila, Organização, Funcionamento da Reunião Mediúnica Espírita, que hoje se chama OPM. É a orientação para a prática mediúnica. Então, os requisitos para o grupo mediúnico: conhecimento da doutrina, conhecimento sobre mediunidade, conhecimento específico sobre mediunidade. E aí o projeto da casa para a interpretação da reunião mediúnica. Porque a casa poderia, por exemplo, assim, apresentar um projeto de reunião mediúnica e abrir uma janela, preparar os médios, preparar os trabalhadores que iriam, quem será o dirigente, pedir apoio a uma casa já estruturada, nesse sentido de estruturar o grupo mediúnico, mas assim, abrir uma janela de, vamos supor, 8 meses, 1 ano, sem pressa, com tranquilidade, se estruturando e estudando todas as nuances da reunião mediúnica. No nosso caso, nós já temos gente que nós estamos no final do EAD. E teve gente que não teve mais oportunidade de fazer a prática mediúnica. Porque diz que já passou, que isso é um período que já passou anos. Só que agora tem gente que gostaria, né? Você sabe o que aconteceu comigo? Há uns anos atrás, eu passei por esse grupo, precisei sair da casa, voltei, continuei estudando, e aí eu fui lá e disse assim: olha, eu sei que eu já fiz. Eu sei que eu já fiz o estudo da mediunidade e participei das primeiras aulas teóricas do grupo mediúnico, mas eu gostaria de participar de novo, é possível?
E aí o pessoal vai integrando, né? Tanto é que a gente está terminando o 5º volume e a gente está pensando justamente esse grupo voltar, fazer, estudar sobre mediunidade e fazer a prática mediúnica. Eu diria para você assim, bota no papel e apresenta a diretoria da casa. Certo? Que ela vai lhe dar a direção. Diz, olha, nós temos um grupo assim, vai se formar daqui a 2 anos. A gente não sabe a didática da casa, né? Daqui a 2 anos vai ter um grupo para mediunidade, talvez, enfim. Mas coloque no papel e converse, junto com o grupo, com a diretoria da casa, procurando uma solução nesse sentido. Mas a casa já tem grupo mediúnico. Tem, só que justamente os antigos estão se indo e não tem renovação, na verdade. Uhum. Converse com o seu pessoal lá da sua casa, com carinho. Né? Peça para eles, olha, a gente tem vontade, está estudando, tá? Quanto tempo ainda, né? Quem sabe? Porque às vezes a gente é impositivo e aí fica mais difícil. Então, converse com carinho com eles. Pronto, pessoal? Gilmar, mais uma? Médios iniciantes. Alguma pergunta? Não? Ninguém aqui tem médios iniciantes? Olha, médios iniciantes, é muito bom trabalhar com eles, mas é difícil também. Porque nós teremos aquelas pessoas que é meu, não é meu, o que eu faço agora? Será que eu falo ou não falo? E aí no momento da avaliação é que você vai dizer para ele, abre a boca e diga, meu filho, fala. É que nem dentista e fechar com a boca fechada. Você precisa dizer o que está sentindo. Diga, estou com frio? Estou com frio. Ah, não estou mais com frio. Terminou a comunicação. Estou com calor? Fala. E na avaliação, nós vamos fazendo esse laboratório. É muito fácil perceber quando ele está envolvido. Aí você diz para ele, eu percebi que você tinha alguma situação ali. O que houve? Por que não falou? Ah, eu não sei se era o momento. O Daírson sempre fala primeiro e dessa vez ele não falou. Mas qual é o momento da comunicação? É quando vem, é quando tem percepção. Este é o momento, dá expensas e depois avalia. Vai avaliando sempre. Médio iniciante é sempre inseguro. E a gente precisa estabelecer essa confiança neles. Tirar eles da inibição. Trabalhar aos poucos. Falar para eles que é como o amigo ali apresentou uma situação. É perda de oportunidade. Quem quer perder a oportunidade encarnatória, a oportunidade de trabalho? Então diga o que sentiu. E depois vai avaliando, conversando. Porque isso vai dando qualidade na tarefa. Vai proporcionando médiuns mais seguros. E quando eles vão para os grupos definitivos, já não tem mais essa dubiedade, já não tem mais essa dúvida. E serão trabalhadores ali mais qualificados. Diga, meu amigo. Eu e o Vanderlei, nós participamos do grupo de multiplicadores da FERGS na área de mediunidade. E num desses encontros, eles nos colocaram que é muito importante que as casas espíritas abram esse estudo de mediunidade nas casas para que os trabalhadores tenham acesso. E não fiquem só no livro dos espíritos, só no Evangelho, porque muitas vezes eles não têm aquele conhecimento da mediunidade que eles precisam ter. Muitas vezes eles têm mediunidade ostensiva ou estão em processo de desenvolvimento e não sabem lidar com isso. E a casa muitas vezes não orienta. A proposta da FEB com o MEP é exatamente essa, é o estudo da mediunidade para todos. Ah, mas eu não quero ser médium, não quero trabalhar na reunião mediúnica, mas terá a oportunidade de saber o que é mediunidade. Aí ele vai ser evangelizador. Mas ele precisa saber como tratar a mediunidade, o que é a mediunidade na infância, para ter qualidade na tarefa que ele vai fazer. Mas aí ele não quer atuar no grupo mediúnico, mas ele é atendente fraterno. E o assistido tem um possível envolvimento aqui naquela situação. Como ele vai lidar com isso? Como que ele vai conversar? Aí ele trabalha na recepção. Como lidar com aquela pessoa que chega num processo praticamente ali obsessivo naquele momento. O que fazer? Como encaminhar?
como falar, como atender. Então, todo trabalhador, independente do setor que ele esteja atuando, o conhecimento sobre mediunidade é muito importante para qualquer tarefa que ele vai exercitar. E a proposta do MEP é exatamente essa, que em algum momento do estudo sistematizado que a casa proporciona, o MEP possa entrar para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer, estudar e saber o que é a mediunidade. E aí o MEP 2 já é um pouquinho mais aprofundado. Normalmente é para aqueles que vão se direcionar para um grupo específico mediúnico. Nós conhecemos várias didáticas de várias casas. Algumas estudam o básico do Espiritismo, depois estudam o Livro dos Médiuns. Algumas outras estudam as leis morais e vai introduzir o MEP lá no 4º ano. Aí tem 2 anos de MEP ou 1 ano, conforme a casa entender. Outros 2 de MEP 2 ou 1 ano. E depois, aí tem todo um cuidado com aqueles que irão se tornar médiuns iniciantes. Tem casas espíritas que fazem grupos específicos para o médium iniciante. Tem outras que não têm mão de obra, não tem dirigente qualificado para estar acompanhando, que já tem outra turma do MEP, iniciando, e às vezes a gente esbarra naquela dificuldade do trabalhador, eu só posso vir na 4ª, na 5ª não. Eu só posso vir na 3ª, na 4ª não. Aí vai acabando faltando a mão de obra, mas sempre que é possível, um grupo específico para médium iniciante, que vá, depois do MEP, estudar um pouco mais aprofundado essa teoria, estar ali na prática propriamente dito, é muito positivo sim, desde que haja a mão de obra. Eu acredito que existe também uma preparação da espiritualidade da casa, mediante os que trabalham, mediante os que estudam, trabalham, e já como também atendem os que aqui vêm para receber ajuda. Então nós estamos sendo preparados. Eu já estudo na casa há 2 anos, e que leio sobre espiritualidade desde os, acho que faz mais de 30 anos. E assim eu tenho paixões, eu amo estar aqui, gosto muito dessa atividade, desse trabalho, respeito o espiritismo e está me fazendo muito bem. Mas assim, eu fui convidada, como exemplo, assim, eu fui convidada para dar paz. Mas eu não me senti segura no momento. E eu estou trabalhando na biblioteca. Mas eu acho tão importante o meu trabalho, acho tão bom, é dignificante, é bom, sabe? E eu sinto que a minha participação ali, os que chegam, eu saio daqui assim, como se eu tivesse dado 20, 30 passos às pessoas. Então não há diferença do que tu faz, se é mais importante ou menos. E não é mostrar, ninguém aqui está para mostrar. Mas a energia que a gente traz, ela é dividida no momento que nós estamos aqui. Quer exercendo o papel na recepção, como presidente, como dando passe, na biblioteca. Portanto, é o que vem dentro. Então, não é mostrando ou querendo mostrar ser bom, mas é ser bom no que faz. Tendo segurança e indicado pela espiritualidade da casa. Eu penso sim, posso estar errada, por isso que eu fiz essa colocação. A espiritualidade vai nos colocando nos lugares a que somos chamados, né? Quantas vezes a gente, em sala de aula, aplicando o repasse do estudo do ESD, pede para daquelas pessoas fazer uma prece, uma leitura evangélica, e ver ali um perfil de um palestrante, de um facilitador, porque a pessoa pega, traz outras, nas perguntas que surgem em sala de aula, a pessoa percebe que estuda, que foi buscar em André Luiz, que foi buscar no Livro dos Médiuns, que foi buscar nas obras básicas. Opa, essa pessoa tem perfil para ser facilitador. Então, vai estudando, no momento apropriado faz o curso de qualificação, para monitor, para facilitador, e quantos lá na nossa casa, todo ano tem curso de passe. Mais de 100 pessoas fazem. Quantos desses acabam trabalhando no passe? 12, 15. Aí
Aí alguma, como você disse, vai trabalhar na recepção, vai trabalhar na biblioteca. Mas assim, eu queria ser palestrante, o curso é o ano que vem. Então vou aguardar. A outra diz, não, eu queria fazer alguma coisa. Tem o DECOM, tem ajudar na livraria. O pessoal vai se adequando, vai se encontrando. É verdade. E a espiritualidade vai ajustando. E muitos dizem assim, tem aquela questão do espiritismo, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E é tão interessante que outro dia nós estávamos ouvindo uma conversa e a pessoa falou isso. E outro disse assim, não. É porque alguém desencarnou, alguém saiu, o grupo está defasado. Aí eles convidam o primeiro que aparece. Não é não. Quando se cogita e faz um convite para alguém, para ser coordenador, diretor, é porque já se observou a possibilidade daquela pessoa se sair bem naquela função, senão a gente não convidaria. Então, mesmo que seja na efetividade da ausência de um trabalhador, quando se faz um convite, já há a espiritualidade ali trabalhando naquilo ali, nos intuindo, inclusive na própria escolha daquela pessoa que vai para aquela função, para aquele setor. O que acontece é aqui, já a nível astral, já foi trabalhando. Sim. Então, independente se estivermos na reunião mediúnica, nos preparando para ela, no estudo, tudo a casa converge para um fim. Atividade com Jesus, né? A visão sistêmica do centro. Então, não existem setores mais importantes. O grupo mediúnico não é mais importante que a evangelização. A evangelização não é mais importante que o atendimento fraterno. O todo é importante. É a soma das diferentes, o encaixe do quebra-cabeça. Todas elas, diferenciadas entre si, formam um todo. Né? A visão sistêmica do centro espírita como um todo. Porque se eu pensar assim, eu sou do grupo mediúnico, o que eu quero saber disso tudo? Vai ter uma palestra lá sobre paz. O que eu vou fazer lá? Nesse trabalhador, está faltando essa contextualização, né? Da casa espírita como um todo. Então, sempre que pudermos participar das demais atividades da casa, seja em que setor for, vamos fazer. Por que não? Isso também dá qualificação. E a gente tem o olhar sobre como funciona aquele setor. Se você tem 40 anos de casa espírita, trabalhou sempre no atendimento fraterno, não tem noção do que é a reunião mediúnica. Não sabe como é a evangelização, a recepção. Algumas pessoas dizem assim,